Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Carol Dias e neste canal eu ajudo vocês com dicas para passar em um concurso público. Para você que é novo no estudo do direito, muitas vezes você pode ficar, meu Deus, como que eu vou aprender todos esses termos, todas as palavras que eu nunca ouvi na vida? E, gente, eu já transitei ali no meio médico também, agora no meio jurídico, e eu sei como esses jargões dão a entender assim que você tá completamente por fora, que tem que ser muito inteligente, muito expert para entender aquilo que está sendo falado, aquelas palavras que a gente não usa no nosso dia a dia, que pouquíssimas pessoas entendem, mas é exatamente isso que você tem que capturar. Não é que é difícil, é que é muito específico, é que são palavras, termos usados de forma muito específica só para um grupo de pessoas. E hoje eu vou ensinar vocês com 3 dicas como assimilar melhor o estudo do direito e como isso também vai te ajudar a memorizar a matéria, que é essencial para os concursos públicos. Porque se você simplesmente resolver decorar, eu vou decorar as leis, eu vou decorar a matéria, eu vou decorar as expressões, é muito provável que você vai ter muita dificuldade e diante da carga enorme de matéria que você tem que estudar para um concurso público, é bem provável que seja quase impossível. Então aqui a ideia é que você assimile a matéria de uma forma mais profunda, criando ali no seu cérebro conexões, relações, de forma que fique muito fácil de você lembrar. A primeira dica: entenda o jargão, entenda ali o nome daquela parte da matéria que você está estudando. Isso antes mesmo de aprofundar na teoria, de começar a fazer exercícios, é muito importante que você entenda o significado das palavras que você está estudando ali, buscando mesmo ali no Google. Um exemplo: eu estava estudando um dia desses direito civil e aí veio o termo contrato aleatório. E eu percebi que eu não tinha uma definição clara do que era aleatório. Aleatório para mim seria qualquer coisa, assim, eu não conseguia muito bem definir. Quando eu fui pesquisar, eu descobri que aleatório vem da palavra alha, que está ligada a um risco, ao acaso, à probabilidade de algo acontecer, tanto para um ganho quanto para um prejuízo. A partir do momento que você entende ali o significado da palavra, você já entende, por exemplo, que o seguro de um carro estaria ligado a esse tipo de contrato, porque você pode bater o carro ou não. É um risco. Tá vendo como fica bem mais fácil de assimilar? A segunda dica: tente compreender qual que foi a função de criar aquela lei. Qual que era o objetivo do legislador? Por que ele fez aquela lei? Em outras palavras, qual era o espírito da lei? Então, ao invés de você simplesmente ler ali um artigo, ler uma parte da lei, você tenta pensar, tá, mas por quê? Qual que é a intenção por trás disso daqui? Outro exemplo do direito civil: não pode ser objeto de contrato a herança de pessoa viva. Eu li isso a primeira vez e pensei, né, deixa eu pensar aqui por que não pode. É uma coisa um pouco óbvia, né? Mas você tem que ler e pensar um pouquinho. Olha, se eu faço um contrato que eu tô dispondo ali de bens da herança da pessoa que ainda tá viva, alguém pode atentar contra a vida dessa pessoa para se beneficiar do patrimônio dela. É muito claro perceber isso. E quando a coisa é lógica para você, ela faz sentido, fica tão fácil que você não precisa nem anotar muitas vezes para relembrar. Eu, por exemplo, quando eu tenho assim um dispositivo de lei que faz muito sentido para mim, eu nem faço ali a anotação no meu resumo, porque para mim é tranquilo. Eu coloco, por exemplo, ali no meu resumo, para depois fazer as minhas revisões, coisas que para mim são contrárias ao meu raciocínio natural, porque aí eu tenho que ter uma atenção maior. Com isso te resta tempo para você, né, anotar e tentar ficar revisando aquelas exceções, aquelas coisas que não são assim tão simples, tão lógicas, tão fáceis. E a terceira dica: procure exemplos reais daquilo que você está estudando. Quando eu vou lendo uma matéria, especialmente do direito, eu tento pensar se na minha vida ou na vida das pessoas que estão ao meu redor eu já me deparei com algo parecido. E, gente, normalmente já. Você fica pensando no caso, você lembra que aconteceu não sei o que com fulano, e aí ele precisou entrar com uma determinada ação, ou ainda, isso acontece muito, na verdade eu conheço a situação basicamente, mas que a pessoa ainda
nem pode reivindicar os seus direitos porque ela não os conhecia, né? Aí a importância de conhecer o direito. Então, tente criar um exemplo real na sua cabeça de como aquela matéria se aplica. Muitas vezes, para conseguir fazer isso, o que eu faço? Eu coloco mesmo ali na internet, assim, exemplo de tal instituto jurídico. Porque aí, às vezes, vem ali um videozinho no YouTube mesmo, de uns 2 minutos, 1 minuto e meio, 3 minutos, em que um professor maravilhoso dá uma aula ali gratuita de 3 minutinhos, eu não preciso gastar tempo vendo vídeos enormes para entender uma coisa simples. E aí eu levo aquele exemplo comigo e pronto, assimilei. Um exemplo para vocês, reserva de domínio, outro instituto aí do direito civil. Então acontece, por exemplo, você tem um vendedor e um comprador de um carro, mas esse comprador não tem ainda a totalidade do valor para quitar esse carro. Então ele vai pagando parcelas diretamente para o vendedor. Mas até que ele consiga pagar todo o valor do carro, aquele carro ainda está sobre posse, sobre o domínio, no nome daquele vendedor. É óbvio que o comprador pode utilizar o carro, mas só passa para o nome dele quando ele quitar todo o valor do carro. E aí essa expressão reserva de domínio não fica ali coisa de outro mundo. O que vocês acharam dessas dicas? Vocês já usam algum desses mecanismos? Ou você tem ali uma outra dica que também te ajuda muito? Compartilha aqui comigo que eu adoro ler a mensagem de vocês. Não se esquece de se inscrever no canal e de curtir o vídeo se você gostou. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.